Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Nós, ontem, acabamos tendo que aprovar dosimetria e vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o outro lado da moeda, porque enquanto nós brigamos para tirar velhinho da prisão, há uma farra e uma imoralidade sem precedentes no sistema através do Supremo Tribunal Federal. E vamos falar também sobre o terror que a Faria Lima e as viúvas do Tarcísio estão tendo com o desempenho de Flávio Bolsonaro. Esses são os temas do programa de hoje, então eu peço a vocês, sempre muito importante, porque a vida continua, a luta continua, então é necessário que você clique no like. Esse negócio do like faz diferença, cada like 10 pessoas recebem a notificação do nosso programa, das pessoas inscritas. Imagina se nós tivéssemos aí 800 mil pessoas assistindo o programa, que bacana que seria. Então, clica aí no like. É importante ver também se está inscrito no canal, né? Muita gente, eu fico sempre impressionado, 35%, 40% muitas vezes das pessoas que estão assistindo o programa não estão inscritos no canal Paulo Figueiredo Show. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal Paulo Figueiredo Show, mandem o programa para o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Se você está assistindo pelo X, tem aquele botão do repost, que é muito importante, aumenta o alcance do programa. Manda nos grupos de família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Já falei que é sempre muito importante, a gente vai continuar aqui repetindo o mantra do, vocês já sabem, VPN. Aliás, quero saber quem aqui no chat estiver usando VPN, por favor, diga, estou usando VPN, que eu gosto de botar e peço ao Bruno para, se começarem a subir os comentários, botar aqui na tela. Muito importante. A gente sabe que o ano que vem será um ano de censura, o ano de eleição será um ano de censura. Não se acostumem com como foi 2025, com pressão dos Estados Unidos, etc. Os perfis voltarão a ser derrubados, o Alexandre voltará à sua sanha de ação e não vai permitir que nós possamos falar livremente. Então, peço a vocês que ponham a mão na consciência e baixem uma VPN. Tem um link aqui na descrição para o Proton VPN, é a melhor de todas, disparada, a melhor VPN que tem, a mais rápida, com a maior quantidade de servidores, mais fácil de usar, e você baixando ajuda o canal. Tem aqui um link no QR Code, é muito, muito, muito fácil de usar. Faz o cadastro, liga e desliga quando você quiser, e o preço é um precinho camarada, menos de R$10. Você compra no Brasil hoje com R$10, né? Compra liberdade na sua internet. Fora aquele negócio legal de você ficar assistindo os conteúdos de outras plataformas de streaming no mundo inteiro. Tem um monte de show legal que não passa no Brasil. Então, recomendo muito o Proton VPN. Eu começo a nossa pauta falando sobre um assunto que, especialmente de ontem para hoje, me foi muito pedido que eu comentasse a respeito da dosimetria. Isso porque, caso você não tenha visto, na madrugada de hoje, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da dosimetria do Paulinho da Força por avassaladores 291 votos contra 148. E eu, obviamente, não posso deixar de falar a respeito. E a primeira coisa que vale a pena a gente chamar a atenção é sobre, e muita gente está confusa a esse respeito, é sobre a mudança da minha posição a respeito do assunto. Isso porque, até certo momento, eu defendia que era melhor derrubar a dosimetria, custasse o que custasse, e lutar ainda nesse ano pela anistia. E agora, eu defendo que o melhor, e eu disse isso publicamente ontem, que o melhor que nós poderíamos ter feito diante das circunstâncias era, sim, a aprovação dessa bosta, dessa dosimetria. E o racional nem é tão complexo quanto algumas pessoas querem fazer crer. Vejam, é uma questão de que toda vez que você está em um tabuleiro, toda vez que você está em um jogo, jogando pôquer, jogando o que quer que seja na sua vida, né, e os jogos são interessantes porque eles só são interessantes, inclusive, porque eles refletem situações reais na nossa vida. Então, toda vez que você está num jogo, num tabuleiro,
você tem que ver as cartas que você tem, jogar o melhor jogo que você puder com elas, jogar com a carta dos seus adversários, com as melhores cartas que você acha que seu adversário pode ter, e ainda assim, em cima de tudo isso, você tem que lidar com a percepção que o seu adversário tem das cartas que você tem. Quando você tem cartas fortes na mão, você joga um jogo. Quando você não tem, você joga outro jogo, que se chama de blefe. Agora, quando você percebe que o seu jogo já não está bom e que seu oponente tem a percepção de que a sua mão está fraca, ora, não existe outra solução que não seja ajustar a sua estratégia. E é bem verdade, a verdade mesmo, que durante todos esses meses de pressão intensa americana, desde a escalada das tarifas, carta do Trump, cancelamento de visto, pronunciamento do Rubio, durante todos esses meses em que nós estivemos com a mão mais forte e o nosso oponente percebia que nós estávamos com a mão mais forte, a gente não conseguiu avançar a anistia. E daí você pode sim, é legítimo, reclamar dos nossos congressistas. Eu acho que há congressistas que foram muito bem, gigantes e heróicos nessa história, há outros que foram muito ruins, mesmo da oposição. A gente pode falar da falta de prioridade, da incompetência de muita gente, da falta de pressão da elite econômica, da falta de pressão popular. Tudo isso é válido. E ontem eu fiz um longo desabafo sobre isso, e nós temos mesmo razão para ficarmos indignados com a omissão de muita gente. Muitas vezes você pode estar fazendo a sua reflexão, e algumas pessoas fizeram isso ontem, você indignado com a sua própria omissão. Porém, o problema agora é outro. Mais do que indignação, nós tínhamos um problema real nas mãos. E quais são os fatos atuais? O fato é que Bolsonaro está preso, não houve manifestação popular, não houve manifestação, pressão empresarial, nós não conseguimos avançar com a anistia. E o pior, o nosso oponente agora tem a percepção, até em razão dos rumores sobre o fim iminente das sanções, da Magnitsky, nosso inimigo tem a percepção de que nós não estamos em uma posição de força. Por isso, a aprovação de uma anistia como a que nós queremos, a perspectiva de aprovação é zero. Com o oponente nos enxergando numa posição de pouca força, é muito difícil acontecer. Ora, se nós não conseguimos aprovar quando nós estávamos fortes, estávamos sendo percebidos como fortes, imagina agora que os nossos oponentes acham que nós estamos fracos. E aí nós temos que ter responsabilidade. Eu não sou uma pessoa intransigente, não razoável, que não esteja disposto a mudar de opinião ou de estratégia. E ontem conversei imensamente, extensamente sobre isso, com várias lideranças políticas que me convenceram de que aprovar a dosimetria foi, infelizmente, o único e o melhor caminho para agora. Isso atrapalha de conseguir uma anistia no futuro? Atrapalha enormemente. Apesar disso, essa deve continuar sendo a nossa meta? Certamente. Isso é normal na guerra. Vocês podem... Nós temos que, muitas vezes, a gente tem que repensar as estratégias a cada fato novo, a cada circunstância que se apresenta. É o lema dos Marines americanos, né? Os Marines aqui falam, e eu sempre repito isso aqui, improvise, adapt, overcome. Improvisar, adaptar e superar. Se prender a uma estratégia quando os fatos tornam ela uma estratégia impossível, não é coragem, não é perseverança, é burrice. Imaginem vocês, por exemplo, que os rumores estejam corretos e que amanhã os americanos retirem as sanções Magnitsky e todas as outras. Pensa com carinho aqui. Depois disso, você acha que a gente ia conseguir aprovar sequer essa dosimetria? Eu concordo que é uma porcaria. Mas vocês acham que essa
parca porcaria que nós conseguimos aprovar, nós teríamos condições, caso os americanos já tivessem retirado as nossas sanções, digamos, anteontem ou amanhã? Evidente que não. E nesse cenário a gente ia acabar sem nada. Eventualmente, para quem não tem nada a perder, a terra arrasada, e eu sempre falei sobre a questão da floresta queimada, a terra arrasada, ela pode ser a opção mais viável. Mas eu não posso, pessoalmente, adotar uma posição responsável, irresponsável, em relação às pessoas que serão beneficiadas, e a gente verá isso no programa de hoje, com esse projeto e que se ferrariam se nada fosse aprovado. Ora, se alguém tem alguma dúvida de se, caso a esquerda pudesse, nós saíssemos sem nada, se isso aconteceria ou não, vejam a posição da esquerda ao longo do dia inteiro de ontem. Eles conseguiram botar sem anistia, sem a dosimetria, no trending topic mundial do X. Vejam qual o Globo. Isso deveria bastar para todo mundo repensar a sua posição, e é uma coisa que acaba sempre tendo uma influência grande em mim. A Globo está revoltada, inclusive dizendo que a Câmara aprovou a redução de pena para o Bolsonaro em uma votação surpresa. E eu me pergunto, surpresa para quem? A gente está falando disso há semanas aqui. O assunto estava para ser pautado, fosse anistia ou dosimetria. Eu falei, inclusive, no programa de ontem, antes de ser pautado. Antes do espanto da Globo, que tomou um susto, o PT fez de tudo para barrar. O Glauber Braga ocupou a carreira do Hugo Motto e teve que ser retirado à força pela polícia. Uma confusão absolutamente gigantesca. Ora, você pode estar achando a aprovação da dosimetria algo bom para a esquerda, mas o que eu posso dizer é que a esquerda não considerou a aprovação da dosimetria algo bom para eles. E não precisa nem pensar só na esquerda sindical do PT ou do PSOL. Vejam qual é, por exemplo, a posição do João Amoeba, que escreveu assim: mais uma vez assistimos a uma oposição fraca, sem coragem, que obedece a um presidiário por interesses eleitorais. Movidos pelo oportunismo, 291 deputados cederam à chantagem da família Bolsonaro e aprovaram a impunidade para quem tentou subverter o Estado de Direito. Um crime gravíssimo. Cabe ao Senado reverter essa vergonha. Então, se a gente estava entre a solução que nos ferrava completamente e uma solução que não é boa, mas possível, e isso foi o suficiente para irritar a Globo, o PT, o PSOL, o João Amoebo, ora, eu fico com a segunda opção. Ah, mas Paulo, a oposição foi muito mal, era para ter aprovado a anistia. Eu falo, verdade. Vamos tentar eleger um Congresso melhor e nos mobilizar mais para pressionar os deputados e senadores. A esquerda fez essa pressão muito bem, e eu lamento dizer, mas a verdade é que a movimentação social não foi suficiente, essa é a realidade. O que me leva à seguinte reflexão: você aí que está dizendo, acabou de dizer, dosimetria é uma farsa, etc, etc. Você aí que acabou de dizer isso, a pergunta que eu faço a você, faça essa reflexão. Você que está reclamando dessa aprovação, essa é uma reflexão sua. Mas você deve fazer. Você fez tudo o que você poderia fazer para a aprovação de uma anistia? Você fez tudo o que você poderia fazer? Ou você esperou que outras pessoas fizessem por você? Eu fiz tudo o que eu podia para pressionar pela aprovação da anistia. E eu sei de gente que está reclamando, que também fez tudo o que podia. O caso da doutora Ludmilla, né? Ludmilla, minha sócia, minha amiga. Eu estou vendo que ela está insatisfeita. Tem toda razão para estar insatisfeita. Fez tudo, trabalhou comigo num projeto que era o projeto dos sonhos, veio aqui, falou disso todos os dias, fez tudo o que podia por esse respeito. Tem o direito, essa pessoa tem o direito de estar puta? Tem o direito de estar puta. Você que está reclamando nos comentários, você que não fez nada a respeito desse assunto, exceto xingar aqui no chat, você tem o direito de reclamar? Não. Senta lá, Cláudia. Senta lá. Terceirizar a responsabilidade
Não. E eu vou continuar aqui, esse vai ser o tema e o lema do programa para a temporada 2026. A responsabilidade individual. Antes de reclamar de qualquer coisa, você se pergunte, você fez tudo o que você podia ou esperou que alguém fizesse as coisas por você? Isso se aplica a qualquer indivíduo, do mais simples ao líder do governo na Câmara ou no Senado. Para quantos deputados você ligou? Quantos e-mails para gabinete você mandou? Quantos veículos de comunicação independente você apoia? Essas informações são públicas. Qualquer um pode pegar o telefone ou o computador e fazer isso. Qualquer um pode doar para veículos, assinar veículos de imprensa. Se você fez tudo que você podia, beleza. A reclamação é justa. Eu tô puto, eu tô reclamando, mas eu posso. Talvez muitos de vocês não possam. Talvez muitos possam. Posta a... Cadê o negócio na pauta, o negócio do Metrópolis que eu mandei? Até o Metrópolis estranhou a mudança da minha opinião. Porque, inclusive, me deu um novo emprego, não sei se vocês viram isso. Cadê isso na pauta, gente? Remandei falando que tinha que estar na pauta. Vamos ver, ao vivo aqui, no nosso grupo de pauta. Não sei se a equipe está assistindo o programa ou se está surfando no Havaí. Aparentemente não. Bom, sem mais delongas. Finalmente. Não tem texto, não tem nada. Maravilha. O Metrópolis ontem foi um desses que estranhou a minha mudança de posição. Disse assim, Paulo Figueiredo agora apoia a dosimetria, não temos outra opção. E me deram um novo emprego. E eu fico feliz da vida aqui de ter arrumado um novo emprego. Meu novo emprego é o de interlocutor bolsonarista. Eu vou atualizar o meu LinkedIn, mas eu não sei o que faz um interlocutor bolsonarista. Tem direito à carteira assinada, tem FGTS, o que a gente põe? Eu procurei essa descrição, job description lá no LinkedIn e não achei interlocutor bolsonarista. É um negócio absolutamente ridículo. E o Metrópolis, aliás, fica aqui o meu aviso ao Metrópolis, vocês publicam todas as minhas opiniões. Eu já começo a achar que talvez eu seja funcionário do Metrópolis e não sei. Talvez eu seja colunista do Metrópolis e não saiba. Então, pessoal do Metrópolis, eu agradeço aí a importância que vocês sempre dão a minha opinião, mas eu acho que vocês deviam assinar. Vocês já contrataram o Pavinato, pô? Eu acho que deveriam me contratar também. A Oeste eu sei que não me contraria, mas de repente o Metrópolis me contrata. E é claro que, posta aqui a minha visão sobre a aprovação do PL da dosimetria, eu queria chamar aqui no programa a doutora Carolina Siebra, que é advogada criminalista, mestrando em Direito Constitucional e é advogada da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Minha querida doutora Carol. Tudo bom, Paulo? Como é que você está? Prazer em revê-lo. Seja muito bem-vinda de volta ao Paulo Figueiredo Show. Já esteve aqui conosco várias vezes. Muito bom estar aqui sempre. Carol, o que eu quero saber é o seguinte: o que é, de fato, que mudou com o PL da dosimetria? Quem é beneficiado? Como que essa pessoa é beneficiada? E o que a gente pode esperar para esse projeto, uma vez que ele seja aprovado pelo Senado e sancionado, ou não, pelo Lula? Eu queria que você pudesse dar alguns exemplos para a gente. Tá. Eu trouxe para ti, Paulo, aqui, a gente fez a conta, primeiro, do presidente Bolsonaro, né? Porque isso foi amplamente divulgado pelo Paulinho da Força, que as penas do presidente Bolsonaro reduziria até ficar 2,7
meses, né? E a gente fez 2 cenários, um melhor cenário e um pior cenário, né? Afinal de contas, esse pedido terá que ir para o ministro Alexandre de Moraes e ele terá que decidir o que é que ele vai fazer, né? Ou então, se for feito através de um pedido de revisão criminal, legalmente não era para cair na mão do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente sabe que não existe nada legal nesses processos. No melhor cenário, o presidente Jair Messias Bolsonaro teria a sua pena reduzida para 21 anos e 10 meses, e com a progressão de 1/6 da pena, como é colocado lá, ele teria que cumprir 3 anos e 8 meses de prisão, subtraindo o tempo que ele já pagou ali. Isso no melhor dos cenários. No pior dos cenários, a pena dele reduziria para 24 anos, com a progressão, ele teria que cumprir 4 anos, subtraindo também o tempo que ele já cumpriu, levando em consideração que esse tempo também ele terá que cumprir no regime semiaberto, e hoje a gente sabe que o regime semiaberto no Brasil é prisão também, né? Como Daniel Silveira ficou ali. Mas vamos para as pessoas comuns. Eu tenho uma dúvida, doutora Carol, porque me ajuda aqui. Eu não estudei direito. E eu queria entender por que essa conta varia tanto. O Globo fez uma conta que, se eu não me engano, daria 2 anos e alguma coisa para o presidente Bolsonaro. Os advogados do presidente Bolsonaro me fizeram uma conta dizendo que progressão ao semiaberto com o PL. Aí diz aqui, o PL impõe regra de 1/6, considerando apenas 2 anos e 6 meses de detenção, ainda temos somando 91 meses, ele soma aqui todos os meses, progressão com 1/6, 3 anos e 3 meses de prisão. Então nós temos, a sua conta foi qual, doutora? 3 anos e 8 meses de prisão. Olha que interessante, né? O Globo diz 2 anos e 3 meses, se eu não me engano. Eu acho que foi a conta que o Paulinho da Força também fez, foi alguma coisa do tipo. Os advogados do presidente Bolsonaro estão me dizendo 3 anos e 3 meses. Agora a sua conta é 3 anos e 8 meses. Por que tanta... que projeto confuso, né? Uma vez que a pena não fica clara, né? Claramente bons profissionais qualificados parecem não enxergar uma clareza em qual é a pena. Além do mais, Paulo, o que é que acontece? Não há só essa questão da clareza, como há também a questão do que vai depender do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Por que a gente coloca esses cenários assim que oscilam tanto, né? Lá ele fala em progressão de regime com 1/6 da pena. E ele fala também que será considerado os crimes multitudinários quem não for liderança ou financiador. Tudo isso já existia na nossa legislação. E nessa questão de crimes multitudinários, o ministro Alexandre de Moraes ele pode reduzir de 1/3 a 2/3. Então, há essa janela aí em que ele pode escolher o mínimo, né, diminuir 1/3, como ele pode escolher o máximo de diminuir 2/3. Então, assim, nesse universo, são várias as possibilidades, né? A questão do concurso formal, de como era que ficaria cada um desses crimes dentro daquele cenário. Então, é por conta disso que se varia essas decisões aí de como ficará, no final das contas, as penas dessas pessoas. Tá claro para mim. Eu queria olhar alguns outros casos para a gente fazer um apanhado geral. Se puder me dar casos, porque o caso do presidente Bolsonaro é muito simbólico, é claro, é importante, mas eu diria que ele, sem dúvida nenhuma, não foi o grande beneficiado dessa história. Eu queria entender como é que isso fica para as pessoas, para outros casos icônicos de pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Perfeito, Paulo. A gente fez aqui o cálculo também. A sua grande maioria, a maioria das pessoas pegaram 16 anos e 6 meses. E isso aí a gente inclui várias delas, né? No melhor dos cenários, essas pessoas... Você pode me dar alguns exemplos, doutora? Porque eu queria nomes, porque eu não gosto de tratar as pessoas como se elas fossem
coletividade, uma coletividade. Eu acho que tem casos aqui que vale a gente explorar e dizer quem são, se é uma mãe de família, se é um pai de família, etc, etc. Eu quero o aspecto mais pessoal para que as pessoas entendam que há seres humanos comuns, normais, pessoas de bem, que podem ter a sua vida drasticamente modificada após a aprovação desse projeto. Certo. A gente fez uma planilha, Paulo, esse final de semana, com 104 pessoas do 8 de janeiro, que a OEA pediu, né, um acréscimo ali, e aí eu vou te citar alguns nomes. Pastor Jorge Luiz dos Santos, que ficou preso por conta de um homônimo, o nome dele é igual de uma outra pessoa. Ele esteve no 8 de janeiro, esteve em um dos prédios para se abrigar, não existe nenhuma prova contra ele, hoje ele está em regime domiciliar integral, ele não pode sair de casa para nada. Nelson Rubens, que pegou a bola do Neymar, tentou devolver ali para a polícia, a bola autografada do Neymar, tentou devolver ali para a polícia, e a polícia não recebeu. Quando ele chegou em casa na cidade dele, em São Paulo, ele foi na delegacia e entregou aquela bola e, posteriormente, ele foi preso. Também se enquadra aqui nesses casos de 16 anos e 6 meses, né? Que são os casos, praticamente, como eu disse, né? São vários os casos que estão assim. No melhor dos cenários, essas pessoas teriam a sua pena reduzida para 12 anos e 4 meses, certo? 12 anos e 4 meses, elas teriam que... E a gente diminui, no melhor dos cenários, o 2/3, porque no caso do Bolsonaro não entraria os 2/3, porque o crime dele não foi cometido por influência da multidão. No caso desse, seria por influência da multidão. Então, ficaria com a pena de 4 anos e 1 mês. 4 anos e 1 mês, ele teria que cumprir 8 meses em regime fechado. No caso do Jorge Luiz dos Santos, que é conhecido como Pastor Shalom, ele já cumpriu esse tempo de prisão, porque ele passou mais de 2 anos preso. O que seria também mais ou menos parecido com o caso da Débora. A Débora, ela pegou uma pena de 14 anos, né? Então, nessas reduções, ela já tem tempo de sobra de tornozeleira ou de prisão domiciliar até, que poderia ser considerado um regime semiaberto, para poder ficar livre, certo? Mas aí a gente traz também os casos das pessoas que estão exiladas, como a Alessandra. A Alessandra, ela pegou 16 anos e 6 meses também. Ela entraria nesse caso aqui, em que a pena seria reduzida para 4 anos e 1 mês. A progressão dela seria de 1/6, então ela teria esses 8 meses para cumprir, sendo que ela já cumpriu 6 meses. Então, ela continuaria tendo 2 meses para ter que cumprir em regime fechado, para depois progredir para o semiaberto e cumprir mais 8 meses no semiaberto. E o semiaberto no Brasil também vai para dentro da prisão. É mais ou menos o semiaberto vai sempre para dentro da prisão ou o semiaberto vai para a prisão só em alguns casos? Porque eu vejo muito o semiaberto ser convertido em domiciliar, né? Existe a questão da conversão em domiciliar se você tiver aqueles pré-requisitos de questão de saúde, de questão de idade ou de filhos menores e etc. Hoje, o que se faz? Se a pessoa também tiver um trabalho, né, fixo ali, que possa ser comprovado em carteira, ela pode também alcançar esse semiaberto. Mas a gente se esbarra em uma situação que é o ministro Alexandre de Moraes decidir se essas pessoas podem cumprir esse semiaberto dessa forma. E o que é que ele tem decidido na maioria dos casos? É que essas pessoas elas fiquem em prisão em colônias agrícolas. Por exemplo, em São Paulo, essas pessoas elas não vão para colônias agrícolas, elas ficam em centros de ressocialização, que é uma prisão normal. Trabalham durante o dia todo e continuam lá dentro do presídio durante a noite. Teriam direito à saidinha no final do ano, se cumprisse todos os requisitos, mas o ministro Alexandre de Moraes tem entendido também que essas pessoas não têm direito à saidinha porque os crimes que elas supostamente cometeram têm grave ameaça e violência, que não caberia também porque a decisão da modificação da lei da saidinha é de 2024, os crimes foram cometidos em 2023. Então, não tem o menor sentido. Certo.
Mas o que você está me falando é que, no final das contas, na maioria, enorme maioria das pessoas, essa é a diferença entre elas ficarem presas por um longo tempo ou irem para casa imediatamente ou irem para casa cumprir uma pena ou após cumprirem uma pena muito menor. É isso? Paulo, o que a gente tem hoje é que várias das pessoas que estão presas dentro dos cárceres mesmo, em prisão, elas já deveriam ser soltas através da aprovação dessa PL, do pedido nos processos e etc. Temos casos de pessoas que estão presas desde o dia 8, são mais de 30 pessoas que estão presas desde o dia 8. Então, assim, essas pessoas elas já deveriam receber a sua liberdade ali, se a gente considerar todo esse cenário. Mas aí também tem o ponto que a gente sempre fala, que vai ficar a critério do STF, essa Eu se elas perdi terão a... que aguardar mais tempo. Então, assim, a nossa dúvida ainda é quando o time entrar em campo. Depois que for aprovado o PL e que for sancionado ou vetado pelo Lula e derrubado o veto e etc., depois que tiver em vigor, quando for para o STF, se ele irá cumprir essas regras. Porque essas regras, a sua grande maioria, já existe na nossa legislação. E ela não foi PL da dosimetria, porque eu acho que pequenos ajustes, não é que a gente seja contra a dosimetria e que as pessoas voltem para casa, nada disso. Está tendo uma pequena dificuldade com a conexão da doutora Carol, e eu queria muito ouvir a análise dela sobre esse assunto. Pode tirar ela da tela, Bruno, até ela se restabelecer. Obrigado. Eu tenho muito interesse em saber sobre esse assunto, talvez entender quantas pessoas vão ser beneficiadas. No final das contas, a gente acaba tendo que pensar nessas pessoas. Né? São essas pessoas. O caso da Débora é um caso icônico. A diferença entre a Débora ficar apodrecendo na prisão e a Débora ir para casa pode ser esse projeto. Mas esse ponto ao qual ela chama atenção sobre a necessidade de se submeter esses pedidos individualmente ao Supremo Tribunal Federal, que vão cair na mão do Alexandre de Moraes, esse é um ponto sensível, porque não há nenhum indicativo de que o Alexandre necessariamente vá cumprir a lei. Não há. Mas caso ele opte por descumprir a lei, talvez isso nos dê a força necessária para que o Congresso adote uma anistia de verdade, né? Talvez até a abolição dos tipos penais. Doutora Carol parece que entrou novamente, Bruno, consegue botar lá para gente? Voltou agora, doutora? Não, não voltou. Pelo menos ela parou numa imagem melhor, parece uma foto 3x4 essa. Talvez esse seja o caminho necessário para a aprovação de uma anistia. O fato é que agora... Conseguimos, doutora? Conseguimos. Eu estou com uma instabilidadezinha aqui na internet, mas eu acho que deu certo. Faz parte. Eu estava fazendo aqui, levando em consideração isso que você estava dizendo, sobre não há nenhuma garantia de que o Alexandre vá, de fato, cumprir esta lei, uma vez que ele não vem cumprindo várias outras, né? Você me ouve, doutora? Não ouve. Agora doutora... eu ouço. Bom, agora ela ouve. Eu dizia que Oi. não há garantia de que o Alexandre vá cumprir essa lei, mesmo depois dela ser aprovada, uma vez que ele não vem cumprindo várias outras leis, né? Acho que a gente está com dificuldade com a entrevista com a doutora Carol. E certamente, né, nós temos hoje, está todo mundo
de certa forma, é interessante até se você observar esse cenário, você vê que nós da direita estamos putos e a esquerda está puta. Ninguém gostou dessa solução. Ninguém gostou da solução da anistia. Eu até fiz uma brincadeira no título do programa, né? Entenda por que é bom, né, a anistia, a dosimetria. A dosimetria foi aprovada, entenda por que isso é bom. E é óbvio que é uma piada, mas também é óbvio que 90% das pessoas não entendem piada. E eu estou fazendo uma brincadeira com os títulos de várias colunas da Miriam Leitão, que acaba tendo que defender coisas normalmente indefensáveis. E é claro que eu me sinto um pouco assim em relação à dosimetria. É claro que está um gosto amargo, é claro que eu não gostaria que nós estivéssemos nessa situação. Mas, volto a dizer, no final das contas, se alguém tivesse uma solução melhor do que essa, né, voltem, façam a análise da árvore de decisão. Se a gente abrisse mão desta dosimetria agora e não aprovasse isso, o que é que nós aprovaríamos? Principalmente caso os Estados Unidos tirem o suporte que tem nos dado até agora, da forma que tem nos dado até agora. Seria absolutamente impossível. Eu queria agradecer aqui, mesmo sem ela estar no ar, a doutora Carol, agradecer a ela pela disponibilidade da entrevista. Achei icônico e tê-la aqui nesse momento. Ela esteve conosco desde o início. Nós entrevistei ela aqui, inclusive pessoalmente, no estúdio em Miami, junto com outros advogados do 8 de janeiro. Uma entrevista horrorosa, nunca vou esquecer dessa entrevista. Eu chorei na entrevista e tudo. E hoje a gente está aqui nesse momento. A prática é que, dentro das soluções que a gente tinha, essa pelo menos alivia um pouco essas pessoas, mas não sem um custo alto para a liberdade do Brasil. Nós temos que entender que a não aprovação da anistia talvez signifique que nós não teremos uma oportunidade de reversão desse regime. Essa é uma reflexão que em algum momento a gente vai ter que fazer. A gente vai falar aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, mas talvez nós estejamos ficando mesmo sem horizonte para nos libertarmos desse regime. Talvez estejamos. E eu acho isso muito simbólico, porque enquanto a gente está brigando para pai de família passar menos tempo na prisão, por um crime que não cometeu, por mãe de família passar menos tempo e voltar para casa, enquanto isso vem acontecendo, ao mesmo tempo em que acontece essa disputa, nós começamos a ter um pouco mais de ideia sobre o tamanho da gangue, da casta política do Brasil que se beneficia com este caos. Quem são os beneficiários das mães de família na prisão? E tenham certeza que há beneficiários. Há beneficiários não apenas em termos de poder político, há gente ganhando dinheiro. Uma parte faz isso por ideologia, mas outra faz por mero banditismo. Ora, ninguém imagina que o Alexandre de Moraes fosse ser um cara ideológico. Ninguém imagina que o Gilmar Mendes seja um comunista ideológico. O que esses caras querem, além do pacto deles com o demônio, saibam eles ou não, mas o que esses que, talvez até por conta disso, o que esses caras querem é dinheiro, influência e saque. Para falar sobre a imoralidade do Supremo Tribunal Federal, eu quero fazer uma retrospectiva, porque tem certas coisas que a gente não pode esquecer. Lembrem-se dessa reportagem de maio desse ano, do Guilherme Seto e do José Marques, para a Folha de São Paulo, cujo título é Disputa Bilionária Mobiliza Parentes Ministros do STF nas Defesas. E eu acho que vocês vão se lembrar, mas esse é o caso, abordado aqui no programa, do caso do Grupo Petrópolis, das cervejas Itaipava e Petra, que mobilizou nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do Poder Judiciário que atuam como advogados nos processos. E o gráfico que eles montaram nessa reportagem é coisa de maluco, coisa de louco. Os créditos da recuperação judicial que se baseia o caso é coisa pouca, 3,3 bilhões de reais.
Só para lembrar, envolvidos no caso nós temos Gilmar Mendes, né, através dos seus parentes, Guiomar Mendes, a agora ex-Wink esposa, Laura Mendes, a filha, espero que não tenha virado ex-filha, Gilmar. Maria Carolina Feitosa, enteada, agora ex-enteada. Daniela Feitosa. Maria da Conceição, enteada. Maria da Conceição Sabo Mendes, filha do primo, que é juiz do TRF1. E Pedro Anísia Sabo Mendes, também filho deste primo do Gilmar Mendes, que é juiz do TRF1. Isso é do Gilmar Mendes. Aí você tem do Cristiano Zanin, você tem a Valesca Zanin, que é a esposa, e do Alexandre de Moraes, é claro que você tem Viviane Bastos de Moraes, que é a esposa e hoje a maior craque da advocacia brasileira. Tem também do Cássio Nunes, a Carina Nunes Marques, a irmã, e o Luiz Felipe Salomão, o ministro do STJ, você tem o Luiz Felipe Salomão filho, que é filho dele. E vendo isso, eu chego à inevitável conclusão que o negócio mais lucrativo do Brasil é ser parente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, magicamente, você começa a ser contratado para casos extraordinários, recebe uma grana preta, começa a ganhar cargos. Mas você não deve se revoltar tanto assim, porque, afinal, talvez eu esteja falando aqui de um caso isolado. Nunca mais, né? Essas coisas não acontecem. É claro que acontecem. Porque eu já trouxe aqui também, e nós não vamos parar de falar, sobre o caso do Banco Master e do famoso hoje Daniel Vorcaro. Na folha de pagamentos do Banco Master estava um outro ministro do STF, ou melhor, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, do Lula, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski havia sido contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master do Vorcaro. Ricardo Lewandowski nunca trabalhou com banco, não sabe nada de mercado financeiro, mas é contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master. Talvez, assim, só talvez, porque era ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas na folha de pagamento do Banco Master está também o advogado, eu não sei se vocês já ouviram falar, Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull. Esse advogado do Banco Master foi pego no pulo viajando com o Toffoli em um jatinho de um empresário para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. Aliás, eu vou dizer para vocês, segundo as minhas fontes, isso aqui é exclusivo, eles pediram transporte para a embaixada e ajuda para tentar não passar pela imigração. Mas óbvio que foram barrados, porque afinal, no Peru, eles não são tão poderosos assim. O Barroso até era meio poderoso no Peru, mas não vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. E nós temos fotos deles no aeroporto, acompanhados de quem? Aldo Rebelo e do Luiz Pastore, o dono do jatinho. E é esse mesmo Toffoli que viaja com o advogado do Banco Master no jatinho particular. Esse é o ministro Toffoli que está travando as investigações e decretou sigilo eterno contra o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, como bem noticiou a jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. Na reportagem ela diz assim: as investigações sobre o Banco Master estão paralisadas desde a última quarta-feira, 3, quando o ministro Dias Toffoli decidiu que só ele poderia autorizar qualquer nova medida relacionada ao caso. Qualquer nova medida relacionada ao caso é autorizada pelo juiz que viajava o cara no jatinho. Incluindo operações de busca e apreensão, quebra de sigilos de alvos de operação. Na prática, a decisão de Toffoli travou o avanço da apuração que se desenrolava na Justiça Federal de Brasília. Oitivas que seriam feitas logo após a prisão dos executivos do Master foram suspensas, assim como as perícias nos celulares e computadores apreendidos durante a Operação Compliance Zero sobre a fraude nos contratos de crédito de 12,12 bilhões vendidos pelo Banco Daniel Vorcaro ao BRB. E reparem nas datas. A final das Libertadores foi no dia 29
do 11. E a decisão do Toffoli de paralisar as investigações contra o Banco Master foi feita no dia 3 do 12. Ou seja, o Toffoli viaja com o advogado do Banco Master e alguns dias depois, por coincidência, ele decide que só ele pode autorizar novas medidas contra o banco e trava todas as investigações da Justiça Federal em Brasília. Só será que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Será que isso tem a ver com o fato da esposa do Toffoli, a Roberta Maria Rangel, ter sido sócia de um dos advogados do Banco Master? Será, pessoal? Não deve ter nada a ver. Nada a ver. Não tem nem por que ficar indignado, você imagina. É só um caso isolado. Na democracia pujante brasileira. Ah, não, desculpa. A outra reportagem da mesma jornalista no Globo, Malu Gaspar, denunciando o contrato milionário de outro parente juiz, agora da Viviane Barsi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, sancionada pela Lei Magnitsky, com o Banco Master. Outra reportagem da Malu Gaspar. Aliás, eu faço um rápido parêntese aqui, porque eu sempre sento o pau em jornalista. Mas eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou fazer um elogio público a Malu Gaspar. Eu acho a Malu Gaspar foda. Pelo menos ela tem sido foda. Ela é autora da reportagem sobre o Toffoli travando a investigação, é autora de várias reportagens sobre escritórios dos parentes e é autora da reportagem que desvendou ou tornou público as coisas relacionadas ao Instituto Lex. E agora ela é autora da reportagem sobre o contrato multimilionário da esposa do Alexandre com o Banco Master, e a gente vai ler essa reportagem já já. Mas quando ficou público no Roda Viva, que ela falou, né, ela ficou público porque ela falou que ela conversava comigo e estava conversando comigo sobre o caso do Mr. M, eu me lembro que muita gente ficou revoltadinha comigo. Ai, você está tendo conversas com jornalistas do Globo? E eu falo, eu converso com vários. E é evidente que a Malu Gaspar pensa diferente de mim? Não, da gente, de vocês. Mas que culhão que essa mulher tem, que coragem. Eu tenho admiração por gente com coragem, mesmo que elas pensem diferente de mim. E eu tenho conversado bastante com ela nos últimos tempos, e que ética incrível. Toda e qualquer informação que eu passo para ela, o que ela apura, que ela vem checar comigo, ela checa, tem que ter confirmação, tem que ter base, não tem embromação, não tem enrolação, é crítica, faz pergunta difícil, corre atrás, apura por conta própria, não publica se não tiver com certeza, e isso é jornalismo de verdade. Graças a Deus que ainda existe gente assim, mesmo de esquerda. Há outros, o caso do Glenn Greenwald, de esquerda também. O Michael Schellenberg sempre foi de esquerda. Há bons jornalistas. E isso é jornalismo de verdade. E que demanda hoje no Brasil uma enorme coragem. Reportagens sobre escritórios do STF é basicamente ela que faz. Eu já discordei dela, já liguei para ela falando que não concordava com o que ela havia publicado. Uma vez ela até ajustou uma matéria onde havia uma imprecisão numa fala minha com Eduardo Bolsonaro. Mas jornalista precisa ter coragem para fazer o que ela faz. Isso não importa se é de esquerda ou de direita. Vocês não sabem a quantidade de jornalistas de veículos de direita que tem medo de falar desses temas. Isso quando os veículos de direita não acabam alijando os jornalistas que têm as suas posições mais claras. Então, eu tiro o meu chapéu para Malu Gaspar e para outros que façam isso. Porque, e vejam, vocês vão ver a gravidade do que eu estou dizendo aqui, e eu vou mostrar para vocês que isso, assim, pelo escândalo, é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. O que eu vou ler aqui é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. Não tem outro. Se alguém tiver notícia de algum outro escândalo deste tamanho sobre a advocacia brasileira, por favor, me fale. Dessa magnitude. Vejam essa reportagem. Bota na tela, por favor, Bruno.
Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane de Barros Moraes, foi apreendido na Operação Compliance em Zero, como informou o colunista Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e de outros 6 executivos ligados ao caso, a PF também apreendeu os celulares e notebooks. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3,6 milhões de reais vezes 36 meses a partir do início de 2024. De acordo com informações a que a equipe da coluna teve acesso, é o que consta neste documento, que não foi propriamente apreendido, mas estava em formato digital no celular de Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários de seu banco. O contrato tem um escopo bastante amplo de representar o Master onde for necessário e não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para o Barsi de Moraes, escritório de Viviane, e a gente sabe aqui do Alexandre, 129 milhões de reais. O que não ocorreu integralmente, porque o Master entrou em liquidação. Puta que pariu. 129 milhões de reais em propina legalizada por Alexandre de Moraes. De um contrato. Eu não sei se vocês lembram, eu disse aqui, uma fonte me disse que o escritório do Alexandre de Moraes estava faturando, antes da Lei Magnitsky, que machucou bastante as contas do escritório, estava faturando mais de 100 milhões por ano. Nós descobrimos, e eu achei isso absurdo, eu falei, não é possível, isso é muito. A gente descobriu todo aquele patrimônio do Alexandre de Moraes e vimos que o cara era, de fato, um multimilionário, escondendo tudo através de uma holding, de um instituto falso. Continua a reportagem, porque eu vou ler isso aqui. A gente está falando de 129 milhões de reais de propina legalizada para um contrato. Eu digo propina legalizada porque contrato de apoio, escopo de defesa em todas as causas do planeta, para cima de outro, porra. Eu não sou idiota. Você pode criminalmente dizer que você não tem como provar, mas vocês e eu não somos idiota. Continua a reportagem da Malu Gaspar. Tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. É o arrego do tráfico de drogas. É o arrego do tráfico. O tráfico não pode viver sem o arrego. Mas veja que classe de bandido que tomou conta do Brasil, meu Deus do céu. A equipe da coluna procurou o escritório de Viviane e o Master para saber o quanto afinal foi pago e por quais causas, mas não obteve retorno. No escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria, que também não poderia fornecer um e-mail para o envio de um pedido de informação. Já o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o Alexandre de Moraes, o espaço está aberto, blá, blá, blá. Absolutamente. Gente, botem a mão na consciência. Nenhum contrato com escritório de advocacia, nenhum tem esse valor. Você pode pegar os contratos da Vale, que é a maior empresa do Brasil com os escritórios que ela contrata, e não vai chegar nem perto disso. Mas com a Viviane, a craque do direito brasileiro, é tudo diferente. Não, eu não falo nem craque por puro deboche, porque ele é craque mesmo. Eu diria, inclusive, vi nesse gráfico, esse levantamento, que ela é a segunda craque
mais bem paga do Brasil, só atrás do Neymar. Viviane de Moraes ganha mais do que o Gabigol, ganha mais do que o Hulk, ganha mais do que o Everton Ribeiro, só perde Oscar. Coitado, quem é Oscar? Quem é Paulinho na fila do pão, rapaz? Só perde pro Neymar por enquanto. Aliás, eu acho que não perde pro Neymar. O Neymar tem um contrato de 36 meses com o Santos? Não sei. Vou ligar pro Gilmar Mendes para comentar, para perguntar, porque agora o Gilmar Mendes é comentarista esportivo também. E com a diferença de que, tirando o Neymar, esses jogadores. Tadinho do Neymar, eu adoro o Neymar. Pois é, porque tem que zoar o Neymar, porque o Neymar teve um ano horroroso. Mas esses jogadores, em tese, tirando o Neymar, são pagos para fazer alguma coisa. Algo predeterminado que é jogar futebol. O contrato com o Banco Master da Viviane é aberto. Os caras pagam 130 milhões de reais para a mulher, para o contrato da Viviane, e o contrato não tem objeto. E não só isso. O contrato, segundo as mensagens do dono do banco, é fundamental, é a prioridade número 1. O banco está quebrando, mas não pode deixar de pagar a Viviane, pô. Vocês entendem o grau de imoralidade? Entendem por que este é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? E entendem por que a imprensa, que deve dar enfiada nesse troço até o talo, é absolutamente cúmplice. Porque isso deveria estar sendo discutido todos os dias, em todos os jornais, o dia inteiro. Mas por que eles não podem fazer isso? Porque esse cara também julga o caso deles. E eles também se beneficiam disso. Tanto financeiramente quanto ideologicamente. Então esse é o grande salvador da democracia brasileira. Um ladrãozinho. Um ladrãozinho. Essa é a imoralidade e o balcão de negócios que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você diz, você está atacando as instituições. Eu estou atacando as instituições? Se a minha mulher pedir, se eu for ministro do Supremo Tribunal Federal e você me pedir 130, e ela pedir 130 milhões de reais para operar numa causa sem objeto, quem está atacando as instituições é você, porra. Porque como que uma instituição se recupera de um escândalo desse? Como que uma instituição se recupera de um ministro pega um jatinho com um sujeito e na outra semana tem uma decisão favorável bloqueando todas as investigações? Com a sua mulher ex-sócia do escritório de advocacia do cara. Isso aqui é um ataque às instituições, meu Deus do céu. Não gostou de ser chamado de ladrãozinho? Me processa. Me processa. Me processa. Eu não sei dar outro nome a uma situação dessas. Não é só violador. Não manda só a Débora para a prisão porque acredita ideologicamente, o que já seria péssimo, né? Mas não. Fazem isso porque se beneficiam regiamente. O Supremo Tribunal Federal hoje e os tribunais do Brasil inteiro se tornaram balcões de negócio. Entendam, Daniel Vorcaro é um caso que, com toda essa proteção institucional, Lewandowski, Michel Temer, mulher do Toffoli e o cacete, a outra, a advogada do tribunal, da juíza do tribunal que travou as investigações. Esse é um caso que a gente está tendo uma oportunidade de ver. Eu já falei para vocês, eu vivo no meio empresarial. Já teve empresário amigo meu aqui que me encontrou dizendo: eu fui extorquido pela Viviane Barros de Moraes, que ligou para o meu escritório dizendo assim: Paulo sou eu. O cara me dizendo, Paulo, ela me ligou para o meu escritório, ou alguém do escritório ligou para lá, e disse: olha, eu soube que vocês têm uma causa aqui. Olha, se vocês quiserem, a gente faz um parecer aqui de nada demais, vai custar 2,5 milhões para fazer o parecer. Extorsão. É claro que quem está no poder joga isso no custo, mas é claro que fica insatisfeito. Esse cara é de um grande grupo
multibilionário, também nunca ajudou porra nenhuma, né? É um desses empresários que reclama, mas morre de medo de ajudar. Nunca deu um puto de um tostão seco para nada que a gente faz aqui. Mas fica assim, um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa. Oh, meu Deus. Ele fala isso, que ele e outros, ele fala, eu sei de outros amigos que também são extorquidos pela Viviane Barros de Moraes. E se coloca na posição, se você é empresário, você vai receber um pedido de arrego desse, você não vai dar? Fiquem pensando, quantos Daniéis Vorcaros não existem no Brasil? Quantos clientes desse tipo os Vivianes Barros de Moraes não têm? Quantos empresários não pagam viagem para ministro do STF? Ora, o Gilmar Palusa é isso, meus filhos. O Gilmar Palusa são os ministros do Supremo se reunindo com a elite financeira e outros advogados e outros membros de outros tribunais para fechar negócio onde todo mundo sai ganhando, menos você que é roubado. Menos você e eu somos hoje as vítimas. E ai que se você se queixe disso, porque se você se queixar dessa porra, você está atacando as instituições. Sabe quando é que eu vou calar minha boca? Nunca! Porque é isso que os caras querem. E tem uma jornalista do Globo falando e todo mundo calado, fingindo que não está vendo. Cadê o trecho? Aliás, assim, mandei um trecho aqui que eu falei que era para estar me dando a pauta, sobre um trecho da própria Malu Gaspar falando sobre este tipo de assunto na Globo News, do que era imoral e do que não era. Não sei por que as coisas que eu mando no grupo de pauta agora decidem que não é para colocar no programa. Mas é absolutamente absurdo, é absolutamente revoltante. Mas é legal. Por que é legal? É legal porque eles determinam o que é legal. Então, eu determino o que é legal, eu comer o seu cu. Pronto. Agora eu vou lá, pego você, creu, e falo, não, totalmente legal. Não pode questionar isso, porque é algo plenamente legal. Porra! A raposa determinou que é legal roubar o galinheiro. E ai de quem questione tem que ficar depois implorando, pelo amor de Deus, reduz aqui as minhas penas com dosimetria. Só uma dosimetriazinha, por favor. E ninguém faz nada. E as pessoas estão lá. Hoje a gente está até com a audiência bem mais baixa do que o normal. Por quê? A prova do que eu falei ontem. Hoje tem 30 e poucas mil pessoas aqui nos assistindo. É bastante gente. Parabéns para você que está aqui hoje. Mas essa é a prova do que eu falei ontem. Notícia ruim, sai todo mundo, as pessoas enterram a cabeça, assim, ninguém quer ver o que está acontecendo. Não vou nem assistir o programa. Eu vou tirar minha cabeça da política. Atitude madura, né? Muito bem. Uma população que se comporta dessa forma merece o juízo. O Olavo já avisou dessa porra. Ele tinha razão. Sempre teve razão. Enquanto não houver uma capacidade de mobilização, o fato de ser eu que está tendo que falar isso já é o fim da picada, pô. Coitado. Agora, olha, prefiro 10 Malu Gaspar do que muito jornalista de veículo de direita. Graças a Deus vocês estão aqui. E se ficarem 5 mil pessoas assistindo, se ficarem 1.000 pessoas, se ficarem 100 pessoas, a gente vai continuar fazendo o Paulo Figueiredo Show. O programa pode ser um pouco melhor ou pode ser pior. Nós vamos em frente. Você que está aqui, parabéns. Você que está aqui, parabéns. Você que está aqui hoje, depois do dia de ontem, ou da madrugada de hoje, que óbvio que nós tivemos que assumir e tomar um prejuízo com esse negócio da dosimetria, você que está aqui ainda se informando, se revoltando e que falou, não vou desistir, parabéns. Eu te convido agora a dar o próximo passo, porque eu
confesso a vocês que eu não recebo 130 milhões de reais do Vorcaro. Qual é o antídoto contra os Vorcaros? O antídoto contra os Vorcaros são os mais de 30 mil, 32 mil pessoas. Eu vou falar do Flávio Bolsonaro aqui agora, mas dos mais de 130 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas que estão assistindo agora e os milhares que vão assistir, o antídoto para os Vorcaros pagando propina para Viviane de Moraes é o seu apoio de R$ 30 por mês. Não 3,2 milhões ou 3,9 milhões, sei lá, de reais. $5 por mês. Porque é o que você pode fazer entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você que está aqui agora, você que não vai desistir, você que não vai deixar de se informar, eu convido você a se tornar meu apoiador. Porque eu não vou parar. Mas eu preciso do seu apoio. Então você pode entrar agora no link da descrição, tem o QR Code aqui em cima, ó. Em cima do Paulo Figueiredo. Você pode entrar lá e com essa quantia você se torna meu apoiador. É um compromisso que você faz todo mês, mas pode cancelar a hora que quiser. Se tiver alguma dificuldade, etc, etc. A gente procura fazer um valor baixo, que é o preço de um sanduíche, eu brinco aqui, é uma promoção do McDonald's, é um podrão, que eu tenho saudade de comer um podrão brasileiro, ali em Marechal Hermes. Eu tinha vontade de Marechal Hermes, comer aqueles troços, aqueles x-tudo que vem. E se Deus quiser um dia, eu vou voltar à minha pátria e vou poder comer em Marechal Hermes. Mas até lá, você me deu um presente de um sanduíche de Marechal e se torna meu apoiador. E se você está numa situação melhor, não faz igual esse cara que é meu amigo, não, que eu gosto dele, mas que não ajuda em porra nenhuma, que é bilionário, mas morre de medo. Fala, se você está numa situação um pouco melhor, claro, não precisa ser bilionário, não, mas se você está viajando, se você está bem, tá com carro legal, etc., e Deus abençoe, parabéns para você que prospera no Brasil tão difícil, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold, $49 por mês ou $500 por ano, $499 por ano. Eu adoro quando faz um anual. $499 por ano, só vai ter que me apoiar de novo no ano que vem. Faz esse apoio agora e você vai apoiar por um monte de gente que está sem condições, está assistindo o programa e está sem condições de me apoiar até com $50, com $5, até com R$30. Então faça a tua parte, www.paulofigueiredoshow.com/apoia. E assim, o que dá para fazer diante de uma situação dessa? A gente está ferrado mesmo. Significa que a gente vai parar? Claro que não. E qual é o foco agora? O foco agora vai ser a dificílima e heróica campanha de Davi Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. E se há um momento aqui expor o público, há também a alegria com o entusiasmo da resposta positiva que a candidatura do Flávio Bolsonaro teve junto à base bolsonarista. Ontem nós fizemos uma enquete aqui no programa e nós tivemos algo como 11 mil votos e 95% de apoio ao Flávio. Dentro da nossa audiência, que é bolsonarista, então, portanto, o Flávio tem um apoio esmagador. E isso ajuda a entender como o nome dele foi recebido pela base como um todo, uma base bolsonarista. Não o eleitor como um todo, mas a base bolsonarista. Muito bom. No Paulo Figueiredo Show, eu postei no site, e eu sempre recomendo que as pessoas acessem o nosso site, que é de graça, não tem paywall, só para as notícias exclusivas para assinantes, mas as notícias mesmo não tem paywall, não tem anúncio, não tem nada, só entrar no www.paulofigueiredoshow.com. E eu postei uma reportagem falando sobre a quantidade de menções ao Flávio no período posterior ao lançamento da sua pré-candidatura. E foi um número absolutamente espetacular. 1,86 milhão de menções nas redes sociais. E tudo isso já contradiz a história de que o sistema quer pintar, de que o Flávio Bolsonaro é um candidato, e já falei para vocês prestarem atenção nesse termo, inviável. Pelo contrário, o que está absolutamente claro agora é que o Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém, nem de você, Ciro Nogueira, nem de você, Kassab, nem de você, Rueda, nem de você, Marcos Pereira. Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno.
segundo turno. É bom que tenha. Juntos somos mais fortes e vai ser duro blindar e se proteger do sistema. E por isso esses apoios são, sim, importantes. Mas para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O desafio real seria o segundo turno. Mesmo com as maquininhas. E eu digo isso porque o nome do Flávio é algo que vai se consolidando durante a campanha, conforme as pessoas forem vendo que ele não é o bicho-papão, que ele é uma pessoa razoável, que se comunica bem, a rejeição vai diminuindo e ele vai crescendo. O Flávio é até mais palatável, a imagem do Flávio é melhor do que a do próprio pai. Não com o mesmo carisma, mas uma imagem mais palatável. Eu digo não com o mesmo carisma, sem demérito, porque eu digo a vocês, eu nunca vi nada igual ao presidente Bolsonaro. Talvez o maior exemplo tenha sido o Brizola no Rio de Janeiro. O Brizola no Brasil, o Brizola foi uma coisa impressionante, o grau de carisma. Mas eu já tive no mesmo ambiente com o Trump e com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem mais carisma do que o Trump. Nunca vi nada igual. Então, óbvio que não há a menor razoabilidade no argumento de que a candidatura do Flávio é inviável. O que não quer dizer que o sistema, e agora as viúvas do Tarcísio, quem são as viúvas do Tarcísio? São as pessoas que estão chorando pela morte da candidatura do Tarcísio. Essas pessoas não vão desistir de falar dessa inviabilidade por enquanto. O problema é que eles não têm tido muita sorte nesse assunto, porque o argumento deles, inclusive exposto ontem aqui no programa pelo Ciro Nogueira, é de que os únicos candidatos capazes de unir a centro-direita seriam Ratinho, Júnior e Tarcísio. Eu estou dizendo assim, não ouçam de mim, ouçam a partir do próprio Ciro. Anteriormente, os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Que bom, Ciro, porque nós mostraremos alguns argumentos convincentes, porque, segundo você, viável só seria o Ratinho e o Tarcísio. Mas vamos falar, mas que você poderia ser convencido com argumentos e com critério. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, segundo a pesquisa do Ipsos e o IPEC, divulgada ontem para o primeiro turno de 2026, em um cenário sem Tarcísio e com Flávio, Lula pontua com 38% e Flávio Bolsonaro com 19%, enquanto Ratinho fica num longínquo terceiro lugar. E no cenário sem Flávio e com Tarcísio, você deve imaginar que o Lula despenca e o Tarcísio tem 35% dos votos. Mas não, Lula mantém os mesmos 38%, mas Tarcísio pontua 2 pontos a menos do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. E pelo amor de Deus, tá? Eu não confio em Ipsos e IPEC. Eu tenho idade o suficiente para lembrar de que quando o IPEC se chamava Ibope, o IPEC é o Ibope, só mudou de nome. Ele era um instituto especial da Globo, que sempre errou em favor da esquerda. Sempre, sempre. Mas para a turma do mercado, para os Faria Limers, que amam esses institutos de pesquisa, deve estar um clima de velório horroroso. Porque o que esse instituto e todos os outros mostram é que um membro da família Bolsonaro pontua sempre melhor do que Tarcísio,
sempre melhor do que Ratinho Júnior. O povo ama Bolsonaro, eu acabei de falar isso. A prova maior, ainda maior disso, é que a Michelle pontua ainda melhor. Ela tem uma exposição, uma crítica, trajetória política menor, é mulher, etc. E hoje em dia é uma discussão superada entre Flávio e Michelle, a própria Michelle apoiou o Flávio de forma entusiasmada, mas mostra que há um bom espaço para o nome do Flávio crescer. Lembra-se, né? Entre todos os nomes, a surpresa foi que o Flávio fosse candidato. Conforme ele for ganhando plataforma de campanha, estrutura de campanha, aparecendo na mídia, rodando o Brasil, conversando com as pessoas, ele só vai crescer. Ele tem um potencial. Flávio Bolsonaro tem um potencial gigantesco. O que não significa que nós teremos um ano fácil. Nós teremos um ano muito difícil. Eu vou fazer tudo que eu puder daqui. É importante que você faça tudo que você puder daí. Esse não é ano disso aqui, de pau mole. Amanhã é o último programa do ano. E nesse momento eu conto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês. Se você pensou, estava pensando em qual era o momento de me apoiar, o momento é agora. Nós vamos ficar 3 semanas sem Paulo Figueiredo Show, reformando o estúdio. Não é de férias, não. Reformando o estúdio, novo estúdio. Esse é o penúltimo programa nesse estúdio icônico. Então, eu conto com o apoio de vocês. Preciso do seu apoio para continuar e ampliar o que nós estamos fazendo. Foco total em 2026 será a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu posso pedir para você, para que a gente continue falando, continue levando as mensagens para aqui para os Estados Unidos e para o Brasil, eu preciso do seu apoio. Você pode se tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Esse é o dia, esse é o momento, finalzinho do ano. Não tem 13º aqui. Entrem em www.paulofigueiredoshow.com/apoie com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês. Você pode se tornar meu apoiador, ou tem uma opção de você me apoiar também com 50 e poucos dólares por ano. Tem um cupom da descrição aqui para você usar um desconto, cupom P Figueiredo Show. E você também pode se tornar meu patrono Gold. Patronos Gold tem todos os benefícios dos apoiadores, mas além disso tem reuniões mensais comigo, tem o nosso grupo de WhatsApp exclusivo para patrono, e você tem também acesso ao meu e-mail direto. Sempre quiser mandar um e-mail, você ganhou esse benefício ao se tornar meu patrono Gold. Mas, acima de tudo, você vai estar se juntando a pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Pessoas que, hoje em dia, são o meu núcleo imbatível para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não há verba da Secom, não há verba do Vorcaro, não há esquema de extorsão de escritório de advocacia, não há nada disso. Há você fazendo a sua parte. Então, convido você a entrar. Se você quiser me dar um presente final de ano, aproveitando aqui, Paulo, quero, dar um apoio para você ampliar seu estúdio. Faça por Bitcoin. Tem um QR Code também no nosso site para você fazer isso por Bitcoin. E você também pode fazer isso através é só Bitcoin mesmo, não tem jeito. Eu tô procurando um jeito para no ano que vem a gente começar fazendo Pix, aceitando Pix, mas é uma confusão danada. Você também pode se cadastrar gratuitamente no nosso site para pelo menos receber os nossos e-mails. Já é alguma coisa, pelo menos a gente se mantém em contato. Não me beneficia de forma alguma, mas pelo menos você vai receber as nossas principais notícias, e se derrubarem, vai receber o aviso do programa, e se derrubarem nossas redes, vou ter o seu e-mail para mandar avisando que criamos uma rede nova e por aí vai. Penúltimo programa do ano, esse que é um oferecimento de você, meu apoiador. Ele conta com a edição do João Gabriel, com o apoio editorial da Mika Spakoski e a edição de vídeo do Bruno Bart. É isso. Amanhã, último programa de 2025, que ano difícil. Último Paulo Figueiredo Show desse ano. Obrigado a todos que têm me apoiado. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e até amanhã.